começando aqui, aleluias, meditarmos na palavra de Deus nesse dia. Glória a Jesus. Gente, estamos aqui neste momento às 10 horas 25 minutos para transmitir a palavra de Deus aqui nessa plataforma Kawaii, TikTok, no Facebook e também no Instagram, né? Vamos estar compartilhando juntos a palavra de Deus nesta manhã, né? Nós estávamos aqui nessa plataforma do Kawaii, do TikTok, e agora nós entramos no Instagram, também no Facebook, né? Porque quando a gente entra aqui tocando os louvores, né? A nossa transmissão é derrubada aqui nas plataformas do Instagram e também no Facebook, né? Então nós já estávamos aqui mais de 1 hora, quase 2 horas aqui no TikTok, também no Kawaii. E agora nós entramos no Facebook e também no Instagram para estar transmitindo a palavra, compartilhando com você a palavra de Deus nesta manhã, né? Este domingo, nesse dia 16 do mês 11 de 2025, né? Agradecendo a Deus por esta oportunidade, oremos a Ele, agradecendo a Ele, né? E agora nós estamos juntos na palavra. Amados, a palavra de Deus nos fala, né? No Evangelho de Lucas, né? Evangelho de Lucas, no capítulo 14, e no versículo 26, versículo 25, aleluia, glória a Jesus. Então vamos meditar juntos aqui, essa mensagem, a parábola acerca da providência. Gente, é muito forte essa mensagem, e quando nós escolhemos servir a Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a gente muitas das vezes abandona muitas coisas, muitas práticas, e temos que abandonar mesmo, porque sabemos que o nosso Deus, Ele fala, aquele que ama o mundo, que ama mais o seu pai, a sua mãe, não é digno dele. E a palavra nos fala que Ele nos amou primeiro, e é por isso nós amamos a Ele. Gente, neste mundo nós temos amor pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos entes queridos, nossa família, temos amor sim. Mas nós não podemos colocar esse amor em primeiro lugar. Deveremos colocar em primeiro lugar o amor em Cristo, porque Ele colocou em nós este amor em primeiro lugar. Quando Ele estava na cruz sendo pregado, quando Ele estava sendo chicoteado pelo soldado, Ele não abateu, não arrependeu de ter nos amado. Não, Ele continuou. Quando Ele estava no deserto, 40 dias jejuando, com fome, Satanás aproveitou que Ele estava ali e foi ali, aproveitando a fraqueza que o mestre estava na carne, foi tentar Jesus ali no deserto. Jesus não abandonou. Ele disse: atrás de mim, Satanás, eu fui enviado para salvar aquele que estava perdido. E por que nós não colocarmos este amor em primeiro lugar? Louvado seja Deus. Agora é hora de nós estar meditando nesta mensagem. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Preste atenção nesta mensagem. Se alguém vier a mim, não
aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulos. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que o acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a viram comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual o rei, que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre si, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, Jesus declarando essa mensagem a seus discípulos e àquela multidão que acompanhava ele nas suas pregações, nos seus ensinamentos. Jesus falava por parábola para edificar aquela multidão e até mesmo os seus discípulos, para que eles aprendessem que nós devemos, aleluia, colocar o nosso amor sobre a Ele em primeiro lugar. Meus amados, a pessoa que disser aleluia, que ama as suas coisas, que ama até mesmo sua família, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, os seus bens, em primeiro lugar, não é digno do Senhor. Não é digno do Senhor, porque Ele disse: se alguém vier a mim e não aborrecer, Jesus quis dizer aborrecer no sentido ao contrário, não aborrecer, que muitos ficam aborrecidos de verdade. Meus amados, quando Jesus falou que de aborrecer, é que às vezes eu procuro o caminho, procuro servir Jesus, procuro amar a Jesus, mas às vezes meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, eles vão para outro pensamento. E eles não procuram o que eu estou procurando. E a palavra nos fala, Jesus disse, aborrecer nesse sentido. É aborrecer nesse sentido. Eu me lembro que quando meu pai foi para a igreja, meu avô, ele era muito contra os cristãos. Meu pai, ele ia escondido para a igreja, porque ele tinha que passar na porta da casa de meu avô. E meu pai muitas das vezes esperava escurecer para ir escondido, para que ele não visse ele indo para a igreja.
pai estava fazendo o amor de Cristo, ele estava aborrecendo o seu pai. Mas num sentido, aleluias, não aborrecendo no sentido ao contrário, não, aborrecendo no sentido de servir, de escolher Jesus, de amar Jesus em primeiro lugar. É dizer que ele estava deixando de amar o meu pai, de amar o meu avô, não, ele amava muito, mas ele estava, aleluias, fazendo a vontade de Jesus primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também, meus amados, quando nós, aleluias, não começar a aborrecer o mundo, não começar a aborrecer os prazeres do mundo, não começar a aborrecer aquilo que as pessoas querem nos oferecer, contrário à palavra de Deus, nós não podemos ser chamados de liberto, de salvo por Cristo, porque se nós vamos, aleluia, começar a aborrecer o mal, nós não podemos ser chamados liberto e filho de Jesus. É por isso que Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Meus amados, quantas pessoas que estão neste momento, nas bebedeiras, no alcoolismo, muitas das vezes assentado à mesa, rodeado de amigos, de garrafas de cervejas, de bebidas, de salgado, de lanches, de porções. Aleluia, está satisfazendo a sua vida, satisfazendo a sua carne. Um dia eu estava na mesa de um bar, um dia eu estava sentado na cadeira de um boteco, tomando cachaça, tomando conhaque, tomando cerveja. Estava fazendo prazer à minha vida, estava fazendo prazer à minha carne. Esse não pode ser chamado escolhido de Deus. Nós devemos, aleluia, aborrecer a nossa carne, devemos aborrecer a nossa vida e tomar a nossa cruz e seguir ao Mestre. Porque a cruz que Ele carregou por mim, Ele já levou. A cruz que Ele carregou por você, Ele já levou. Agora é nós que temos que fazer a nossa parte. Tomar a nossa cruz e seguir ao Mestre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Leites que do Instagram, Deus abençoe. Gente, é hora de nós começar a aborrecer a nossa carne, a nossa vida. Aborrecer os nossos amigos que querem nos levar para o caminho contrário. Meus amados, porque a bebedice, o álcool não leva você a lugar nenhum. A droga não te leva a lugar nenhum. Os prazeres deste mundo não te levam a lugar nenhum. O adultério não te leva para lugar nenhum. O desejo para outra mulher, o desejo de mulher para outro homem não te leva a lugar nenhum. Porque nós vemos que todo homem e toda mulher são iguais. Quando nós trocamos as nossas esposas por outras mulheres, aleluia, isso é o engano que Satanás está lançando nos seus ouvidos. A diferença de uma mulher para outra, eu já cansei de dizer e falo ainda mais. É da postura da pessoa, é do agir da pessoa. A diferença de um homem para o outro é o agir do homem, é a postura que o homem coloca. Porque na questão, aleluia, de sexo, não há diferença entre a mulher e entre outra, entre o homem e entre o outro homem. Meus amados, o espírito chamado pomba gira tem lançado essa ilusão na cabeça do homem, tem lançado essa ilusão na cabeça da mulher, de trocar, aleluia, seu marido, de trocar a sua esposa por um momento, por um prazer. Isso não te leva a nada.
é destruição, se chama destruição familiar, é destruição de lares, é destruição dos seus filhos, porque quando a mulher, aleluia, ela troca seu marido no adultério, ela procura outro homem, ela está aborrecendo até mesmo seus filhos. A confiança dela não existe mais. Essa mulher não passa a ser mais confiada. Essa mulher já começa a ser falada pelas línguas, pela boca do povo. O homem também é a mesma coisa. Quando o homem troca sua esposa, começa a adulterar, começa, aleluia, a trair a sua esposa, ele começa a ser visto com outros olhos. Ele começa, aleluia, a ser suspeito de qualquer ato que aconteça. Isso é coisa lançada pelo Satanás, é coisa lançada pelo diabo na vida do homem, na vida da mulher. Quando nós conhecemos Jesus de verdade, quando nós conhecemos Jesus de verdade, quando Ele entra na nossa vida de verdade, nós passamos a entender que isto é ilusão. A ilusão que Satanás tem achado para lançar na vida, na mente dos homens e das mulheres, que traem seus maridos, que traem seus esposos. Se Deus concedeu para você uma mulher, se Deus concedeu para você um homem, um marido ou uma mulher, respeite. Aleluia, mesmo que tenha desavença, porque a vida a dois, muitas das vezes vai ter, aleluia, alguma coisa que algum não vai concordar com o outro. É assim, não é assim que acontece, é assim que é. Algum não vai concordar com o outro, mas não deixe o respeito acabar. Respeite a sua esposa, respeite o seu marido. O diabo tem lançado todos os dias nas mentes poluídas de você achar que esse homem é melhor do que o outro na cama, de você achar que essa mulher é melhor que a outra na cama. Tira essa ilusão, tira essa mente poluída da sua cabeça. Respeite, ame aquela que o Senhor colocou no seu caminho. Respeite, ame aquele que o Senhor colocou na sua vida. Quando você está com seu marido, não, você deixar a sua vida se acabar, deixar a sua vida jogar, se cuide também. O marido é mesmo, cuide do seu corpo. Viva bem, viva a velhice, cuidando de si, do seu corpo, porque o corpo nosso é o templo do Espírito Santo de Deus. Temos que cuidar do nosso corpo. Não é você viver só porque você entregou sua vida para Jesus e deixar seu corpo de lado, não. É porque você achou um companheiro, tem seu companheiro, tem seu marido, você casou, você deixa de viver desleixado, não. Você viver desleixado, não. Cuide para seu esposo te ver com outros olhos, para que seu marido te veja com outros olhos. Isso é amor, isso é viver em amor. E o diabo todos os dias está lançando cada vez mais esse pensamento diabólico na mente das mulheres e na mente dos homens. E uma só não está bom. E uma só não está bom. A mulher pensando da mesma forma, que um homem só para ela não está bom. Ela precisa ser 2, 3, 4 homens. O homem é a mesma coisa. Pensando que ela precisa ser 4, 5 mulheres. Escute o que Jesus diz: se alguém vier a mim, não aborrecer o seu pai e mãe e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se nós não começarmos, aleluia, a desfazer dessas coisas mundanas, desses
Deus, obra do inimigo está lançando sobre a terra muitos evangélicos. Gente, no meio cristão, nos lares evangélicos estão acontecendo mais traições, mais adultério, nas próprias aleluias, homens que estão em frente aos templos, homens que estão em frente às ovelhas. Estão acontecendo muitos adultérios no meio cristão. Porque Satanás ele procura de todas as maneiras. Este é o ponto fraco do homem e da mulher. E ele procura tocar esse ponto fraco para que você comece a pensar diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, não pode ser chamado meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não assenta? Aleluia. Primeiro, e faze contas. Comece a meditar. Toma essa decisão com Cristo e diz: Senhor, quero edificar a minha vida. Essa torre significa a sua vida com Cristo. Eu quero edificar a minha vida, mas me liberte desse pensamento diabólico. Me ajude a prosseguir na construção dessa torre. Ajude a colocar o primeiro tijolo e colocar os últimos tijolos nessa construção. Porque eu sei, é contigo que eu consigo ir. É com o Senhor que eu consigo vencer. Para que eu pare, se eu começar, aleluia, sem organização, se eu começar, aleluia, construir, começar a fazer o alicerce, sem, aleluia, calcular, sem fazer as contas, eu posso chegar no meio da obra e não dar conta mais de continuar esta obra. Eu posso chegar no meio da construção e olhar e não conseguir mais colocar os materiais para construir esta obra. E os meus aniversários, o inimigo da minha alma vai começar a rir de mim. Aqueles que estão acompanhando a mim a fazer esta obra vai começar a, aleluia, olhar para mim e dizer: este homem começou esta obra, mas não deu conta de acabar. Vai começar a gargalhar, a consoar de mim. Gente, vamos começar firme com Jesus. Aleluia. Vamos começar firme com Jesus. Para assim nós começarmos a nossa obra. Começar o alicerce e dar o acabamento na nossa obra. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que viram começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Parábola linda, maravilhosa, né? Essa parábola é a vida espiritual. Essa parábola nos leva para a nossa vida espiritual. Jesus estava usando algo material naquele dia para fazer essa parábola para a nossa vida espiritual no dia de hoje. Para fazer essa parábola para a vida espiritual da multidão que estava com ele, do discípulo que estava com ele. Aleluia, glória a Deus. O rei que indo a guerrear, aleluia, a guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si. Com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Qual é o rei, aleluia, que vai enfrentar uma guerra, enfrentar uma batalha contra outro rei? Ele tem 10.000 soldados, o outro rei tem 20.000. Ele vai assentar primeiro, aconselhar assim, se ele tem condições de vencer os 20.000 com 10.000 soldados. E o rei, ele usando a sua cabeça. Jesus fala claramente nessa parábola. O rei, sendo um rei sábio, ele não vai enfrentar os 20.000 soldados com 10.000 soldados que ele possui, não. O que ele vai fazer?
outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aleluia! Que palavra maravilhosa, que palavra linda. Aleluia, edificação para a nossa vida espiritual no dia de hoje. Aleluia. Bom dia, Deus abençoe também você, Edivânia. Edivânia, Deus abençoe. Qual é o rei? Aleluia. Ele 10.000 soldados. Ele vai enfrentar a guerra contra outro rei. E sendo que o outro rei possui 20.000 soldados, ele vai sentar primeiro e aconselhar a si próprio: será que eu posso vencer este rei com seus 20.000 soldados, eu tendo somente 10.000 soldados? Não, ele não vai enfrentar a guerra. Ele vai mandar um embaixador. E pede condições de paz, porque ele usa o rei sabe, ele usa a sua cabeça, ele usa a sua sabedoria, porque ele sabe. Nós também é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós também é a mesma. Se alguém vier contra nós, aleluias, queremos nos derrubar, queremos nos destruir a nossa vida espiritual, nós tomamos conselho com o Senhor e diz: Senhor, eu tenho poucas condições que eu tenho de ir ao encontro dessa pessoa que vem contra mim com fúria, com garras afiadas para me derrotar. Aí nós pedimos a Ele força, pedimos a Ele: Senhor, guerreia por mim, entra nessa batalha. O cristão vence desse jeito. É assim que o servo de Deus ele vence. Ele vence desta maneira. Ele não vai de peito aberto enfrentar o Satanás, não. Ele enfrenta o Satanás com sabedoria. Jó enfrentou Satanás com sabedoria. Jó enfrentou o diabo com sabedoria. Aleluia. Moisés enfrentou o diabo com sabedoria. Aleluia. Josué enfrentou Satanás com sabedoria. Quando os muralhas de Jericó caíram por terra, porque Deus estava, e Deus, aleluia, Ele é sábio. Deus coloca sabedoria na vida do homem e da mulher que necessita de uma sabedoria para vencer. E nesta manhã Ele fala comigo e fala com você nesta parábola. Muitos vêm contra nós, aleluia, nos defamando, nos querendo abater, como se queira nos abater no nosso dia a dia. Muitas pessoas, nosso dia a dia não é fácil, gente, é luta de atrás de lutas. Nós enfrentamos pessoas que é contra a nossa vida cristã, nós enfrentamos pessoas que nos zombam de nós, que nos humilham. Muitas vezes nós ficamos irados, nós ficamos, aleluia, muito irados, mas quando nós chegamos em casa, nós entregamos a Ele e dizemos: Senhor, me ajude a passar, me ajude a ir à luta, porque não está fácil. E nós vencemos. E nós vencemos porque Ele vence por nós, é Ele que guerreia, Ele que vai ao combate por nós. De outra maneira, aleluia, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tens, não pode ser o meu discípulo. Louvado seja Deus. É hora de renunciar a nós mesmos. É hora de nós renunciar a nós mesmos. É hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos e dizer: somos fracos, somos pobres. Aleluia, se nós irmos, nós morreremos, porque nós não temos condições de lutar, nós não temos condições de enfrentar o nosso inimigo, somente nós mesmos. Mas o Senhor vai em frente e luta por mim, porque a minha guerra é Ele que vence, a minha batalha é Ele que luta por mim. Aleluia, porque quando Davi foi guerrear com Golias, Davi primeiramente tomou conselho com o Senhor. Davi primeiramente consultou a Deus como ele iria
vencer Golias, Davi, aleluia, não vestiu as vestiduras do rei Saul. Davi não vestiu, aleluia, as vestes de guerra do rei Saul, porque não coube nele. Não, Davi vestiu das vestiduras da armadura do Senhor e foi, aleluia, às batalhas contra Golias, e foi em frente contra Golias e venceu com 3 pedrinhas. Ele derrotou o gigante. Porque quem derrubou o gigante não foi a pedrinha, que Golias estava com ela na mão. Quem derrubou Golias foi Deus. Quem venceu Golias foi o Senhor, porque ele estava no comando da vida de Davi. E também, aleluia, ele está no comando das nossas vidas também nesse dia. Ele está no comando da minha vida e da sua vida também. Aleluia. Quando Saul disse para Davi: veste as minhas vestes, vai, porque do jeito que você está, você não vai conseguir nem chegar perto de Golias. Olha a sua estatura, Davi, e olha o tamanho de Golias. Davi disse: não, eu vou em nome do Senhor, eu vou vencer essa guerra, vou vencer esse gigante, é no nome do Senhor, não é no nome de homem, não é com as vestiduras suas, Saul, não. Vou vencer, aleluias, é com o nome do Senhor. É Ele que vai guerrear, Ele que vai lutar, Ele vai vencer Golias por mim. Nós também é a mesma coisa. É cada Golias que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é cada Golias que nós enfrentamos, aleluia, nas nossas tarefas, mas nós entregamos a Ele e dissemos: Senhor, guerreie por mim, Pai, guerreie por mim, que eu sou fraco, eu sou como Davi, eu sou estatura pequena, eu sou pobre de espírito, mas o Senhor pode me fortalecer, o Senhor está no comando, o Senhor que guerreia, o Senhor vai vencer essa luta por mim, e nós venceremos. Glória a Jesus. E eu falo para você nesse dia: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu deixo essa mensagem, chegando 11 horas, estou esperando uma encomenda aqui. Já vou encerrar aqui a nossa transmissão, mas nós voltaremos mais tarde. Essa palavra, essa mensagem hoje me deixou impactado. Muito linda essa mensagem. Eu quero agradecer você aqui do Instagram, Maria, minha prima Maria Domingues, na cidade do Perdigão, entrou aqui da minha transmissão, Edivânia. Deus abençoe. Aqui no Instagram. Você também do Facebook, muito obrigado. Você do TikTok, do Kawaii. Gente, muito obrigado por vocês estar comigo, por vocês fazerem parte da minha vida e das minhas transmissões, tá? E Deus continue abençoando vocês nesse dia. E eu deixo a paz de Cristo. Voltaremos mais tarde, se Deus assim nos permitir. Se nós não voltar mais tarde, nós voltaremos de hoje a 15 dias, de hoje a 14 dias, nas nossas transmissões. Gente, vamos pedir Deus força para Ele estar fazendo mais vezes que as nossas transmissões. Pedir Deus força para Ele estar transmitindo mais vezes, porque está muito pouco nas nossas transmissões. Mas é isso que eu deixo para vocês essa mensagem. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Medite nessa palavra. Obrigado a você do TikTok, do Kawaii, do Facebook e do Instagram. A paz de Cristo, voltaremos a outra oportunidade, que assim se Deus nos permitir. Fique com Deus.